A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Debate YouTube na Infância, com Nara Siqueira e Fernanda Giacomassi. Bom dia, ouvintes. Meu nome é Fernanda Giacomassi. Bom dia, Fê. Bom dia, ouvintes. Eu sou a Nara Siqueira. No programa de hoje, vamos discutir o uso do YouTube na infância. Você é pai ou mãe? Avó? Educador? Tem criança em casa ou convive com alguma diariamente? Se sim, então você já conhece o YouTube e sabe o quanto os pequenos estão cada vez mais conectados a ele. O Brasil possui o segundo maior público consumidor de vídeos dessa plataforma no mundo. Além disso, o YouTube é a principal mídia social de vídeo em conteúdo para os pequenos, como mostrou uma pesquisa realizada pela Escola Superior de Propaganda e Marketing. Hoje temos 3 convidados especiais para conversar conosco sobre esse tema tão importante. Conheça um pouco mais sobre eles com o repórter Vinícius Saião. Karen Kensler é psicóloga formada pela PUC São Paulo. Há 20 anos atua como psicoterapeuta clínica atendendo adultos, crianças e jovens. Hoje, Karen é psicóloga educacional no Colégio Humboldt, onde desenvolve projetos de orientação de pais, alunos e professores, além de coordenar um grupo de debates sobre a adolescência desde 2011. Luiz Felipe Caldeira é especialista em gestão educacional escolar, com formação em psicologia pela PUC São Paulo. Luiz Felipe atua como orientador de crianças e jovens no Colégio Humboldt. Luciana Carvalho é especialista em Direito do Trabalho pela PUC São Paulo. Hoje atua como advogada no Peixoto e Cury Advogados. Luciana também coordenou a produção do livro Direitos Humanos e Direitos do Trabalho, em parceria com Flávia Pelvezan. Para tratar do tema de hoje, nosso programa está dividido em 3 blocos. No primeiro, discutiremos o papel dos pais na relação da criança com o YouTube. Aqui no estúdio estarão com a gente a advogada Luciana e a psicóloga Karen. Depois, vamos conversar sobre os vídeos feitos por crianças que são postados no YouTube. Eles têm fins profissionais e são permitidos pela lei? Quais os impactos para a criança? Para nos ajudar com essa questão, receberemos o educador Luiz Felipe Caldeira e novamente a advogada Luciana Carvalho. Por fim, todos os nossos convidados vão debater sobre as alternativas para o convívio saudável das crianças com a internet. Lembrando que todo o conteúdo deste programa ficará disponível também em nosso site. Basta acessar www.usp.br/cje/radiojornalismo. Sou eu que vou seguir você do primeiro rabisco até o beabá. Em todos os desenhos, O papel dos pais na relação da criança com o YouTube. Aqui no estúdio estão conosco a advogada trabalhista Luciana Carvalho e Karen Kensler, orientadora educacional e psicóloga. Antes da conversa com as convidadas, vamos ouvir a reportagem especial sobre o assunto, que a repórter Mariana Malê preparou para a gente. O YouTube caiu de vez no gosto da criançada. Conectadas desde sempre, hoje elas veem seus programas preferidos pela plataforma. Apesar da classificação ser de 18 anos, as crianças hoje fazem parte de uma grande parcela do público do YouTube, assistindo e compartilhando vídeos. Segundo uma pesquisa divulgada pelo ESPM Media Lab em 2016, a audiência infantil passou dos 52 bilhões de visualizações. Se antes a preocupação era o tempo que as crianças passavam assistindo TV, hoje o desafio é tirá-las de frente das telinhas. É o que conta a Dona Tereza, avó do Arthur de 5 anos e da Antonella de 4 anos. Dona Tereza, os seus netos ficam muito tempo no YouTube assistindo vídeo? Sim, fica muito. Eu tenho um celular que não é meu e deles. E o que eles assistem no YouTube? Eles assistem desenho, a Antonella gosta de ver boneca. Neto? A Antonella vê. O que você vê no YouTube? Lucas Neto, gente. Responde Lucas Neto e Felipe Neto é a melhor coisa. O estudo também mostrou que entre os canais mais vistos pelas crianças estão os de unboxing, que são aqueles que desembrulham caixas de brinquedos, os de youtubers mirins e youtubers teens, e os canais de programas infantis, como os de desenhos animados. Gente, eu tô aqui com a Isabelle, de 11 anos. Isa, você assiste YouTube? Sim. Quanto tempo por dia você costuma assistir? Às vezes 1 hora, 2 horas. O que você assiste no YouTube? Qual canal você mais gosta? Da Kéfera e da Valentina Chus. Ah, que legal. Eu também perguntei para Antonella, de 4 anos, o que ela mais gosta de ver no YouTube.
Antonella, conta pra mim, você assiste vídeos no YouTube? Sim, O que você gosta de assistir? um monte de coisa. Que desenho você assiste? Eu assisto Princesa. A popularidade do YouTube entre os pequenos é tão grande que os 110 canais infantis mais vistos somam um número de 20 bilhões de visualizações sozinhos. Essa facilidade que as crianças têm de acessar o YouTube traz mais um sufoco para os pais, que é controlar o uso exagerado e a visualização de conteúdos impróprios. É o que conta o Guilherme, pai do Júlio, de 5 anos. Guilherme, o Júlio ele fica muito no YouTube? Ele fica bastante. Eu acho que hoje em dia as crianças elas são muito influenciadas pela internet. Eu acredito que isso é uma tendência que vai aumentar nos próximos anos. E você não controla o acesso do YouTube dele? Eu tento controlar ao máximo, mas você sabe como é. Crianças elas tentam acessar a internet de qualquer maneira possível. O Júlio, infelizmente, ele tem celular por conta da mãe dele, mas não é escolha minha. E o que ele costuma assistir no YouTube? Esses programas infantis, né? Eu não sei muitos nomes, mas eu acho que Peppa Pig é um deles. De São Paulo, Mariana Malê. Bom, como ouvimos na reportagem, o YouTube realmente já é parte integrante da vida das crianças, desde os mais pequenininhos até os pré-adolescentes. Luciana, você acredita que a plataforma deve ser pensada como uma substituta da televisão? No mundo cada vez mais conectado, é inevitável, né, o crescimento do YouTube, é inevitável até o acesso dessas crianças no YouTube, embora eu entenda que isso evidentemente possa ser controlado em casa, pela família, mas é uma tendência sim, né, razão pela qual os cuidados são importantes. Isso a gente pode discutir um pouco mais para frente, mas no que tange ao conteúdo e todas as medidas de proteção à criança, né? Mas sem dúvida nenhuma é sim uma tendência, uma grande tendência, por sinal. E você, Karen, o que acha? Eu acho que a TV em relação à internet, né, e todos esses eletrônicos, ela se tornou praticamente obsoleta, né? Na minha infância, a TV era o grande desafio das famílias de como controlar, sendo que era muito mais limitado do que os eletrônicos, que praticamente cada criança tem um, né, para si. E a TV era um elemento da família e a programação é limitada, né? Chegava uma determinada hora, não tinha mais nem programa para ser assistido. E é muito mais controlado e tal. Então, acho que hoje o desafio dos pais de educar com essa necessidade de controlar o uso dos eletrônicos é muito mais difícil. É como a gente ouviu na reportagem da Malê, e eu também trouxe aqui, a Escola Superior de Propaganda e Marketing, eles têm um grupo de pesquisa que chama Media Lab, e eles fazem um relatório, eles estão fazendo um relatório sobre o YouTube, uma pesquisa grande, e um desses dados que eles trazem é que quase 50% dos 100 canais de maior audiência no Brasil possuem conteúdo direcionado para crianças de 0 a 12 anos. Então, eles são bem pequenininhos mesmo, as crianças que têm acesso a isso. De quem você acha que é a responsabilidade de fazer a mediação desse conteúdo? A plataforma deveria fazer isso de uma forma mais legal, pensando nessa parte judicial, ou é função dos pais e dos educadores e da escola impor esses limites? Eu acho que o ideal seria que tivesse, né, essa questão legal, oficial que você colocou, mas ainda assim ela serviria para as famílias apenas como um parâmetro, né? Porque cada família também tem seus valores, seus princípios, sua cultura, e tem que, de acordo com esses valores próprios, avaliar se aquele programa, apesar de ter censura de repente livre ou para 12, se é adequado para o seu filho, que ela conhece melhor do que ninguém, né? Sim. Então, acho que cabe à família acompanhar, não basta só confiar, né? E entre os jovens na escola que você trabalha, o que você percebe de tendência nesse sentido do YouTube? Alguém questionou de alguma coisa que viu na internet, que não se sentiu muito bem, ou até mesmo alguém que já questionou por que não pode fazer vídeos no YouTube, ou alguém que trabalha no YouTube? A gente tem todos esses tipos aí que você mencionou, né? Desde, assim, de uso excessivo, de crianças que acabam não se dedicando, por exemplo, as tarefas escolares, porque fica direto, né, no YouTube, ou também que já viram conteúdos impróprios, né? Então, de vir à tona, conteúdos às vezes sexistas, coisas assim, que a família questiona de onde vem e acaba descobrindo que é da internet, né? Sim. Então, tem 2 cuidados a serem tomados, né? Tanto pela quantidade que a criança assiste, quanto pela qualidade.
Se a gente for fazer um paralelo com a alimentação, a gente se preocupa com a alimentação da criança não só com a qualidade do que ela vai ingerir, mas também com a quantidade, né? E atualmente eu me preocupo até um pouco mais com a quantidade, né? Porque eu vejo as crianças muito com uma atividade única só, né? Tudo que elas fazem é ficar jogando ou assistindo vídeos no YouTube. É muito voltado só para a internet. Quando é essencial para elas estarem desenvolvendo outras habilidades, né? Que elas só vão desenvolver se elas estiverem ativas, brincando, andando de bicicleta, de patins, interagindo com outras pessoas, né? Sim, muito obrigada, Karen. Assim terminamos a participação nesse bloco. Obrigada, Luciana e Karen, pela participação. Criança não trabalha, criança dá trabalho. Criança não trabalha. Lápis, caderno, chiclete, avião, sal, bicicleta, skate, calção, esconderijo, avião, correria, tambor, gritaria. As implicações da fama. O trabalho na infância. Muitos especialistas em educação falam que a criança aprende pelo exemplo, especialmente aquele que vem dos pais. Mas e quando os pais trabalham com a internet? Será que é possível que o adulto esteja sempre conectado sem que a criança siga o mesmo ritmo, estando os dois no mesmo ambiente? Como separar uma coisa da outra? Além disso, existem os casos de crianças que têm seu próprio canal no YouTube. São os chamados YouTube Mirins ou Teens, que ganham seu próprio dinheiro com os vídeos. Para começarmos essa conversa, nossa repórter Letícia Fuentes falou com Camila Junqueira, que é dona do canal Mãe de 3, e com o casal Tiago e Gabriela, do canal Tiago e Gabi, sobre como eles lidam com a questão do YouTube na infância. Tanto a Camila quanto o casal têm filhos e utilizam o espaço na plataforma para dividir suas experiências com outros pais. O crescente contato das crianças com o YouTube levou a um fenômeno diferente nos últimos 5 ou 6 anos. Os pequenos deixaram a posição de espectadores na plataforma e foram para a frente das câmeras, apresentar seus próprios canais. Isso deu origem a uma nova onda de ídolos digitais, os YouTubers mirins. Esses jovens, alguns com apenas 2 anos de idade, lideram os próprios canais e acumulam milhões de seguidores. Dependendo da quantidade de fãs, eles podem até ganhar dinheiro pelas visualizações e publicidades em seus vídeos. Mas nem todas as mães e pais concordam com isso. Camila Junqueira, que comanda o canal Mãe de 3 e soma mais de 96 mil seguidores nas redes sociais, afirma que não gostaria que nenhum de seus 3 filhos seguisse carreira como youtuber tão jovem. A minha filha mais velha, há muito tempo atrás, quando o YouTube para as crianças ainda não era nem algo muito assim importante como é hoje, ela tinha um canal de maquiagem, que era uma coisa que ela mesma filmava, e ela fez 2, 3 vídeos e depois parou. O Bruno, que é meu filho do meio, já pediu sim para fazer canal no YouTube. Eu não gostaria que nenhum dos meus filhos tivesse isso como profissão, youtuber mirim. E eu acho que hoje em dia o YouTube faz essas crianças viverem um mundo de fama que não é o real. Então, assim, eu não gostaria e eu acho que eu não permitiria que nenhum dos meus filhos fossem youtuber mirim. Eu não sou exemplo para eles, mas eu não sou exemplo porque eu deixei bem claro que hoje em dia eu estar plugada às redes sociais é uma questão de trabalho. Já o casal Tiago e Gabi, que também tem um canal na plataforma e acumula mais de 200 mil inscritos, tem uma opinião diferente. A dupla tem 2 filhas pequenas e afirma que ainda é cedo para dizer se o YouTube é uma ferramenta tão ruim para as crianças como muitos imaginam ser. Porque a gente nasceu numa era que não existia internet. Exato. E os nossos filhos nasceram na internet. Então, tem muita gente que fala que tem que proibir a criança que não pode assistir, outros falam que tem que liberar porque a criança está inserida nisso. Eu acredito que a sociedade e os pais, as mães ainda estão descobrindo que lugar é esse, né? Assim como foi a televisão também, exato, né? Nossos pais não nasceram com televisão, quando a gente nasceu já era televisão, e teve essas discussões também naquele momento, né? De pode assistir, não pode, quanto tempo pode assistir, horário e tudo mais. Então a gente tem que entender o que é essa transformação. A gente tá questionando coisas, na verdade, que a gente nem sabe o que é. Então fica difícil a gente colocar parâmetros, porque pode ser uma coisa incrível a internet, se bem usada, em sala de aula, você com seu filho, a criança sozinha, pode ser incrível, mas aonde é que tá a educação disso, né? A nossa educação enquanto pais e a educação dos nossos filhos enquanto seres humanos mesmo, né? O problema é que o YouTube, sim, ele dá oportunidade para todos, né? Então, aí vem o outro lado da responsabilidade, que é o que eu quero consumir no YouTube. E existe essa conversa na casa de vocês com as meninas? O que eu acho bacana que a gente criou aqui, eu não sei se todo pai faz isso, mas você já escovou o dente, você já brincou, já ajudou sua mãe a arrumar a sua cama,
já fez outras coisas, aí pode. Que a gente vem de uma geração que aprendia através da punição, né? E a gente, como pais, tenta não punir tanto os nossos filhos. Em alguns momentos, até de forma equivocada. O que eu acho que o pai e a mãe dessa geração têm que descobrir é que não pode se confundir permissividade uma educação positiva, com né? educação positiva. A gente tem que mediar parâmetros para essas crianças terem limite. Essa é a minha função enquanto pai. E não liberar todos os limites possíveis para uma criança de 4 anos que não faz a menor ideia do que está fazendo. Bom, Thiago e Gabi, muito obrigada pelas respostas. Vou passar a palavra para a Nari e para a Fernanda lá no estúdio. Letícia Fuentes para a Rádio USP. E você, ouvinte? Enquanto navegava pela internet, já viu algum vídeo super profissional feito por uma criança? Pois é, como falamos, esses vídeos estão cada vez mais comuns. E é sobre isso que falaremos nesse bloco com a participação do educador Luiz Felipe Caldeira. Além dele, a advogada Luciana continua com a gente para esclarecer as questões jurídicas sobre o tema. Obrigado por estar aqui com a gente hoje, Luiz. Obrigado pelo convite também. Para esse bloco, temos algumas perguntas que foram feitas pelos nossos ouvintes aos especialistas que estão com a gente aqui no estúdio. Então vamos ouvir a primeira. Como as crianças podem gravar vídeos para o YouTube se o conteúdo do site só é permitido para maiores de 18 anos? Questão jurídica. O que você acha, Luciana? Eles estão equivocados nesse sentido? Sim, sem dúvida, né? E acredito que a própria plataforma, ela é responsável, sim, tá? Por fazer esse monitoramento, né? Acredito de conteúdo e especificamente se abre para que uma criança possa, evidentemente, ter um canal e fazer as gravações, eu acredito que deva, sim, ter um marco de idade, uma faixa etária, tá? E, sobretudo, monitoramento do conteúdo, tá? Muitas vezes até os próprios pais não fazem por desconhecimento, né? Mas a responsabilidade da mídia, eu acredito que é inevitável. Obrigada, Luciana. Vamos ouvir agora a segunda questão. Vídeos feitos por criança contam como trabalho infantil? Bom, se o vídeo ele não tiver um caráter profissional, um caráter comercial, não seria um trabalho infantil, né? Ele não estaria prestando serviço para alguém que está oferindo algum tipo de lucro, algum tipo de retorno daquela atividade. Agora, evidentemente, se a plataforma digital começar a se beneficiar com esses vídeos de alguma forma, tá? Aí a gente entra para uma outra esfera. Tá? Aí sim, aí será considerado trabalho infantil e existe uma legislação em relação a isso, tá? A Constituição veda qualquer tipo de trabalho ao menor de 16 anos, com exceção do aprendiz a partir dos 14 anos, tá? Então existe aí uma proteção jurídica bem maior e, sem dúvida nenhuma, o assunto se torna ainda mais sério. Obrigada, Luiz. Obrigada, Luciana. Vamos ouvir a próxima pergunta. Vídeos de unboxing contam como propaganda infantil? Bom, para quem não sabe, os vídeos de unboxing são vídeos em que quem está filmando abre um produto que pode ser desde uma boneca, pode ser um jogo de videogame, pode ser um videogame, e ele vai descrever como que é isso, assim. Da parte legal, acho que a Luciana pode me ajudar, mas eu vejo que acaba com certeza influenciando, assim, pensando, fica uma propaganda meio velada, né? Luiz, antes da gente começar aqui o programa, você estava contando pra gente que na escola que você trabalha tem uma menina que trabalha já no YouTube. Como que é essa relação? Sim, é verdade. A gente tem uma aluna nossa do ensino médio que trabalha com o YouTube. Inclusive, assim, ela é uma profissional mesmo, assim. Ela tem uma assessoria de imprensa, ela tem site, ela vende roupa, vende caderno dela, assim. Então, realmente foi uma coisa assim, até teve que ter todo um trabalho com ela de como que ela ia conciliar mesmo, né? Essa parte dos estudos da escola e do YouTube, porque não só ela tem esse canal no YouTube, como assim, ela viaja pelo país mesmo. É um trabalho. É um trabalho, exatamente, como qualquer outro. Só que do mesmo jeito tem gente que faz faculdade, trabalha, ela ainda está na escola. Sim. E já tem um trabalho mesmo. No caso, ela faz vídeos ligados ao Minecraft. E em algum momento você acha que atrapalhou o desenvolvimento dela enquanto estudante? Ter essa vida dupla, querendo ou não? A impressão que eu tenho é que ela
teve um trabalho bem importante, assim, da família principalmente, em conseguir conciliar tudo isso mesmo. Do ponto de vista educativo, quando você manda um presente para uma criança ou quando chega uma caixa de presente para ela e ela abre aquela caixa, muito provavelmente ela não está vendo aquilo como trabalho, né? Mas as pessoas, as empresas que estão por trás disso, veem aquilo como uma fonte de rentabilidade. Qual a confusão que pode ser feita na cabeça dessa criança que futuramente vai sim entrar no mercado de trabalho do que realmente é trabalho para ela? Bom, acho que assim, primeiro que eu acho que tem 2 tipos, assim, de vídeo, nesse caso. Tem aquele que a criança é filmada abrindo e vai buscar mais uma reação dela. Até tem um vídeo bem antigo de uma criança abrindo um Nintendo 64 e ficando maluca. E tem essa que é uma criança que já é conhecida e que tem esse canal que tem o intuito de divulgar, seja as produções dela, seja produtos. Nesse caso, eu acho que assim, sem ela perceber, ela está sendo, de certa forma, usada por uma empresa. Assim, eu não consigo ver assim, grandes implicações no desenvolvimento dela, mas se você pensar nesse contexto todo, é uma coisa que acaba ficando um pouco confusa mesmo para ela, né? Acho que, além de tudo, os pais têm que ter uma percepção muito afiada mesmo em relação a isso para proteger até mesmo seus filhos. Obrigada, Luciana. Obrigada, Luiz. Há caminhos para amenizar o problema? Como garantir uma relação adequada entre a criança e o YouTube? Chegamos então ao último bloco do programa de hoje. Para entender melhor a visão dos pais a respeito do YouTube na infância, a repórter Karina Brito conversou com 2 mães. Uma delas acredita que o YouTube pode ser benéfico para seus filhos. A outra não deixa que a filha tenha seu próprio canal. O motivo da decisão você entende agora. Vamos ouvir. Você sabia que, no Brasil, o uso do YouTube só é permitido para pessoas com mais de 18 anos de idade? Até parece esquisito ouvir isso, com tantas crianças por aí assistindo vídeos dentro da plataforma, por meio de seus celulares, tablets ou computadores. Além de assistir, as crianças também estão fazendo sucesso como protagonistas dos vídeos. É o caso de Maria Eduarda. Com apenas 9 anos, ela já tem seu próprio canal no YouTube, com mais de 3 mil inscritos e mais de 75 mil visualizações. O canal da menina é chamado de Dia da Duda e é monitorado pela mãe, Luciana Virgílio. Ela conta como é a rotina de gravações da filha e o que mudou no comportamento dela desde os primeiros vídeos. A intenção é fazer um vídeo por semana, então a gente tem sempre essa preocupação, né? O que fazer, o que criar, mas também como eu trabalho, meu marido trabalha, a Duda estuda, né, o dia todo, então a gente tem sempre só os finais de semana, né, para fazer, para filmar, para editar. Então, tanto que ano passado a gente nem deu conta, a gente deu uma pausa, ficou uns 6 meses e retomamos o canal esse ano, no finalzinho do ano passado, aliás. E você acha que esse canal fez bem para a Duda? Então, a Duda é uma criança muito tímida, então assim, o canal, ele ajuda ela com essa timidez, sabe, a falar, a olhar como se estivesse olhando para os olhos, né? Assim, então, ajuda, assim, um pouco nessa parte da timidez. E se a gente vê os vídeos dela do comecinho e os vídeos de agora, vê que houve uma evolução. Apesar dos resultados positivos, como no caso da Duda, não são todas as mães que enxergam essa exposição como algo bom para os filhos. Isabela Parussolo é mãe de Luísa, uma menina de 11 anos que tem muita vontade de criar um canal no YouTube, mas não tem permissão. A Luísa sempre quis ter um canal no YouTube desde uns 6 anos. Hoje ela tem 11. Ela sempre pediu e eu nunca deixei. Mas ela entende que os meus motivos de não deixá-la. Mas mesmo assim ela finge que tem um canal, então ela grava vídeos no celular como se tivesse um canal. Então ela grava e fala: "Oi, fãs, estamos aqui mais um dia", mas na verdade ela não tem, fica pra ela isso. E ela se
contenta com isso, apesar de ainda pedir para ter um canal no YouTube. Eu não deixo porque eu acho a gente não tem dimensão de onde chega essas informações, para onde esse vídeo vai, quem assiste. A gente não sabe como as pessoas vão interpretar o que ela fala, e por mais que seja inocente ou coisas bobas do dia a dia dela, a gente não tem muita noção de como as pessoas vão interpretar e quais críticas ela vai receber e como ela lidaria com essas críticas. Apesar de eu achar que críticas são coisas super importantes, é uma coisa importante na nossa vida, a gente precisa lidar com elas. Mas eu acho que tem algumas que a gente pode poupar por um tempo. Eu agradeço às duas mães pela participação. De São Paulo, Karina Brito. De volta ao estúdio, nossos convidados farão perguntas um ao outro sobre o tema do programa de hoje, que foi YouTube na infância. Vamos começar então com a pergunta da advogada Luciana Carvalho. Qual seria o papel da escola para a utilização mais adequada dessas plataformas digitais pelas crianças? Olha, eu acho que com certeza é uma realidade que vai haver o uso das mídias digitais dentro da escola. Eu acho que o trabalho, na verdade, deve ter vários focos. Tem desde a parte da orientação para os pais, que é uma coisa que a gente faz. Então, você dá palestras, às vezes em reuniões de pais, eles perguntam também como trabalhar isso. Então, a gente acaba tentando também fazer isso um pouco com os pais. E com os alunos, desde a parte assim de ensinar como fazer uma pesquisa de maneira adequada, que sites são adequados. Então, passar um pouco para ela assim, como se ela aprendesse um pouco a filtrar essas informações. E eu acho que é papel da escola, sim, educar as crianças para essa realidade hoje. Dentro do contexto escolar, eu vejo o papel muito no sentido de orientar os pais, que muitas vezes autorizam, né, o uso ou essa exposição excessiva, sem ter conhecimento exato de quais são as necessidades, as fases de desenvolvimento da criança. Então, criar essa conscientização para que os pais desempenhem o papel deles como educadores, né? Agora ouviremos a pergunta da educadora e psicóloga Kari Kienzler para a advogada Luciana Carvalho. Eu queria aproveitar o depoimento que a gente escutou de uma mãe que teve um extremo bom senso, né, e orientou a filha a não ter um canal de YouTube logo cedo. Ficou para mim a preocupação de que ela tomou essa decisão baseada no próprio bom senso dela. Se existe alguma perspectiva legal de um controle maior, né? Porque tem pais que de repente não pensam como ela e deixariam. E eu acredito mesmo que uma criança, ela realmente não vai ter recursos psicológicos para fazer frente, de repente, a um monte de crítica, uma repercussão negativa do canal dela, né? Então, se existe alguma perspectiva de um controle legal. O controle legal, ele se daria sobre as plataformas digitais, tá? Que devem monitorar o conteúdo do que é propagado, do que é divulgado pelas crianças. Então, obrigada aos convidados. E o programa de hoje vai ficando por aqui, mas antes de acabar, vamos ouvir as considerações finais de todos eles. Karen, você quer começar? Então, eu aconselho para todos os pais, né? As crianças são extremamente sensíveis, delicadas, como pequenas plantas, né? Então, assim como a gente cuida da alimentação, cuida da vestimenta, cuidado com que conteúdos que elas estão absorvendo, porque elas não estão preparadas, não estão formadas para digerir, para saber como elaborar essa quantidade de informações que a gente tem acesso. Luiz Caldeira? Bom, acho que a fala da Karen vai bem no sentido do que eu penso também. E, na verdade, o que é mais importante é essa presença constante. Assim, quanto menor for a criança, menos assim, dá margem para ela pesquisar. Apesar de você ter, de certa forma, o YouTube Kids, que é uma coisa mais direcionada, algumas ferramentas do próprio YouTube de você impedir a criança de pesquisar, qualquer deslize pode acabar levando ela para um vídeo que não vai ser adequado para ela. Vamos encerrar então com a fala da Luciana Carvalho. Eu realmente entendo que essa situação toda ela é muito preocupante. Eu acho que o debate é super atual, que de fato os órgãos, né, governamentais ou não, se preocupem com essa questão. É o meu desejo, né, que exista cada vez mais uma forte fiscalização nesse sentido, o que envolve tanto o conteúdo ou eventual propaganda, tá? De forma sempre que a criança e o adolescente seja sempre protegido. É isso, queremos agradecer muito aos convidados por aceitarem o convite da universidade e pelas considerações tão importantes que vocês fizeram. Agradecemos também a vocês, ouvintes, pela companhia no programa de hoje. A coordenação do programa foi de Vinícius Saião. A produção foi de Vinícius Bernardes. As repórteres foram Karina Brito, Letícia Fuentes e Mariana Malê. E eu sou a Fernanda Giacomassi. E eu, Nara Siqueira.
As músicas que vocês ouviram durante esse programa foram O Caderno, de Chico Buarque, Criança Não Trabalha, do Palavra Cantada, e Unidunité, do Trem da Alegria. Até a próxima, pessoal! A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.